O comunicado dos bancos entregue ao STF e ao Banco Central na manhã de hoje, quinta-feira, 21 de agosto, não foi recebido como uma notificação, foi recebido como uma declaração de guerra, um ato de traição da mais alta ordem. A reação no gabinete de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, segundo nossas fontes no Supremo, foi de uma fúria apoplética. A crônica das horas que se seguiram é a de dois tiranos provando do próprio veneno. Alexandre de Moraes, o homem acostumado a bloquear as contas de seus inimigos com uma única canetada, agora descobria que suas próprias contas e as de sua família estavam congeladas. Ele, que por anos ignorou o direito à propriedade, agora via sua própria propriedade ser bloqueada. A ironia era brutal e, para ele, inaceitável. Sua primeira reação, instintiva, foi a de usar a força. Ele teria convocado uma reunião de emergência com a ala radical da corte, com a intenção de expedir, ainda hoje, um mandado de prisão contra os presidentes dos 5 maiores bancos do país, sob a acusação de formação de cartel e atentado contra as instituições. Ele queria prender os banqueiros, mas pela primeira vez sua fúria encontrou um muro intransponível, a realidade. Seus próprios colegas, mesmo os mais alinhados, teriam alertado para a loucura de tal ato. Presidente, teria dito Flávio Dino mais cauteloso, se o senhor prender os presidentes dos bancos, o sistema financeiro do país quebra em 1 hora. O caos será total. A culpa recairá sobre nós. Será o nosso fim. Até mesmo Gilmar Mendes, o pragmático, teria entrado no circuito, explicando a Moraes que a jogada dos banqueiros foi genial. Eles não estavam agindo como rebeldes, mas como cumpridores da lei internacional. Qualquer ataque a eles seria visto em Washington e na Europa como a prova final de que o Brasil se tornou um regime pária, acelerando ainda mais as sanções externas. Encurralado, impotente, humilhado, Alexandre de Moraes, pela primeira vez, não tinha para onde atirar. Sua caneta, antes a arma mais poderosa da República, agora era inútil contra as regras de compliance de um banco em Nova York. A sua tirania funcionava apenas dentro das fronteiras do Brasil. E os banqueiros, ao se alinharem com o poder global, haviam encontrado o escudo perfeito. O que se desenha para o resto do dia de hoje é um cenário de paralisia. O sistema está em xeque. A decisão de Dino, que era para ser uma demonstração de força, se tornou o maior tiro no pé da história recente do STF. E a rebelião dos banqueiros, que nasceu como uma reação de sobrevivência, se transformou na mais poderosa ofensiva já vista contra a ditadura da toga. A Faria Lima, o coração do capitalismo brasileiro, acabava de se tornar a nova linha de frente na luta pela liberdade. O caos instalado no Supremo Tribunal Federal, na tarde de hoje, quinta-feira, 21 de agosto, transbordou rapidamente para o Palácio do Planalto, gerando a crise mais grave e existencial do governo Lula. A notícia de que os 5 maiores bancos do país, em um ato coordenado, haviam congelado os bens de Alexandre de Moraes e Flávio Dino foi recebida não apenas como um ataque ao judiciário, mas como um cheque-mate contra o próprio executivo. Fontes de nossa equipe no Planalto descrevem um cenário de pânico total. O presidente Lula, que contava com o STF como seu escudo e sua espada, agora via seus generais mais poderosos serem neutralizados pela única força que ele não podia controlar, o capital. Uma reunião de emergência, que ocorreu no meio da tarde, teria colocado o presidente e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em lados opostos. Haddad, com a visão pragmática da economia, teria apresentado o quadro apocalíptico. E eu cito a essência do que ele disse. Presidente, a rebelião dos banqueiros não é um blefe. Se não for contida, levará a uma fuga de capital em massa, à explosão do dólar e ao colapso da credibilidade do Brasil. Em 24 horas, o senhor não terá como pagar suas contas. O que está em jogo aqui não é a ideologia, é a sobrevivência. Precisamos de uma solução que não quebre o país. Lula, por outro lado, estaria encurralado por sua própria aliança. Romper com Moraes e Dino significaria perder o controle sobre o judiciário, a máquina de perseguição que até então lhe garantia a governabilidade. Mas não romper significaria o fim de seu governo pela via econômica. A crônica das próximas horas será a de um governo paralisado, forçado a assistir enquanto o poder real muda de mãos. O poder, que por tanto tempo esteve concentrado nas canetas de Brasília, agora retornava para as calculadoras da Faria Lima. E a prova disso é que o presidente, a contragosto, teria cedido à visão pragmática de Haddad. O governo, que por tanto tempo se aliou à tirania para perseguir seus opositores, agora se via forçado a fazer uma escolha. A lealdade a Moraes, que era baseada no medo, evaporou. O próprio presidente Lula, em sua busca pela sobrevivência, teria se voltado contra seu antigo aliado. O que se desenha nos bastidores é a busca desesperada por um mediador. O governo, sem ter como reagir, agora precisa de alguém para costurar os termos da rendição. O nome que surge, ironicamente, é o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um político que eles desprezavam, mas que agora se torna a única saída honrosa para a capitulação. A queda do sistema não é mais uma questão de se, mas de quando. A noite de hoje, quinta-feira, 21 de agosto,
cairá sobre Brasília com a certeza de que o poder mudou de mãos. A rebelião dos banqueiros, um ato de sobrevivência transformado em uma ofensiva letal, foi o golpe de misericórdia em um sistema que já agonizava, encurralado pela pressão dos patriotas e de seus aliados internacionais. A guerra de palavras, de canetas e de poder político que por tanto tempo nos assombrou foi decidida, no final das contas, pelo poder mais antigo e mais real de todos, o dinheiro. O que assistiremos nos próximos dias, segundo nossas fontes, será o desfecho inevitável desta saga. O governo, sem poder econômico, sem apoio político e sem a força de seu braço armado no judiciário, será forçado a capitular. A solução, que já está sendo negociada nos bastidores pelo presidente do Senado, passará necessariamente pela anulação da decisão tirânica de Flávio Dino e pela aposentadoria antecipada dele e de Alexandre de Moraes. Será a única forma de acalmar a Faria Lima, o agro, a indústria e de restaurar a mínima credibilidade para que o Brasil não quebre. A crônica da rebelião dos banqueiros é a maior de todas as histórias de esperança para quem acredita na força do livre mercado e na sanidade econômica. Ela prova que, no final das contas, a ideologia não paga as contas. A realidade sempre se impõe. E a realidade é que o Brasil é muito maior que os delírios de poder de um pequeno grupo de burocratas em Brasília. O poder de Brasília, com suas canetas e suas togas, é, na verdade, um gigante com pés de barro. Ele parece invencível, mas depende, para sua sobrevivência, da energia vital que emana do verdadeiro Brasil. O Brasil, que planta, que constrói, que emprega, que inova. Quando o Brasil que produz decide, de forma unida e estratégica, fechar a torneira, a máquina de Brasília para de funcionar. A lição que fica deste evento é a de que a tirania tem um calcanhar de Aquiles, o dinheiro. Quando a fonte seca, o poder evapora. A união de todas as forças produtivas do país, o campo, a indústria e, finalmente, o mercado financeiro, criou uma muralha intransponível contra a qual o autoritarismo se estilhaçou. Se o que revelamos hoje te mostrou que a noite está, de fato, chegando ao fim e que a aurora de um novo Brasil, mais livre e mais próspero, está finalmente chegando, então nosso trabalho valeu a pena. A batalha foi vencida não com armas, mas com a força inabalável do capital e da lógica. Para continuar na linha de frente, acompanhando a reconstrução do nosso país, sua participação é nossa maior arma.